Olá novamente, pessoal. Eu vou fazer aqui usar a calculadora gráfica do GeoGebra para exemplificar os exercícios que foram feitos lá no vídeo tutorial. Deixa eu vir aqui para a calculadora do GeoGebra para mostrar como ela funciona, tá? Vocês têm lá o link do GeoGebra que está disponibilizado lá no AVA. E nós vamos inserir aqui os dados relativos às funções que nós trabalhamos lá no vídeo tutorial. Nós temos três funções. A primeira função é a função f de x igual a menos 4. Okay? Olha, dá para ver aqui que a nossa função f de x igual a menos 4 vai ser uma reta paralela ao eixo x. Okay? Esse aqui é o eixo x, o eixo horizontal. Então eu tenho essa reta paralela ao eixo horizontal, aonde todos os valores de y, independente do valor de x, todos os valores de y serão iguais a menos 4. Ok? A outra reta que nós temos, vou clicar aqui no maisinho, opa, dá um enter aqui, pronto. A outra função que nós temos eu não posso colocar a mesma f, senão vai dar conflito, é uma g de x igual a 2x. Tá. A outra reta é essa daqui, ok? Então, essa aqui é a f, x igual a menos 4, e a outra reta é esta reta aqui, que é a f de x igual a 2x. Só vou esconder essa igual a menos 4 ali um pouquinho. Tá, então dá para ver o seguinte, na função definida por 2x, nós temos uma inclinação dela aqui, tá, que corresponde exatamente a 2. Tá? E esse valor da inclinação é interessante a gente fazer alguns experimentos. Por exemplo, se ao invés de 2x eu colocasse só x, tá? Deixa eu fazer aqui uma h de x igual a x. Você vê que na medida em que eu vou diminuindo o valor do coeficiente angular, a minha reta ela vai inclinando mais para a direita. Tá? Então, e assim vai, né? Digamos agora que eu coloque uma m de x igual a x sobre 2. Ó, é uma outra reta e agora ela ficou mais inclinada para a direita ainda. E se eu fosse aumentando o valor do a, que está multiplicando o x, eu poderia ter, por exemplo, n de x igual a 4x. 4x, ó, agora é essa reta aqui. Tá? Então, na medida que eu vou aumentando o valor de x, vamos tomar como referência aqui o x, ó, aqui é esta reta aqui, que é a função identidade. Se eu aumento o valor de x para 2x, ela vai inclinando, vai se tornando quase que vertical, né? Ó, para 4x, ok? E se eu, em referência à função que é definida só por x, eu vou diminuindo o valor no coeficiente, nesse caso aqui o coeficiente é 1/2, ela vai inclinando ainda mais para a direita. Deixa eu colocar aqui, ó, p de x igual a x sobre 4. X sobre 4. Ela inclinou ainda mais para a direita, ok? Então, o efeito que o coeficiente angular tem nas minhas retas é justamente aumentar ou diminuir esta inclinação, certo? E qual é o efeito? Vamos voltar aqui para aquela x, f de x igual a menos 4. Qual é o efeito de mudar esse valor aqui? Vamos colocar uma outra função aqui. Tem todo o alfabeto para colocar aqui. T de x igual a menos 2. Menos 2. Ó, a reta ela vai subindo. Então, se eu vou aumentando o valor do x, a minha reta horizontal ela vai subindo. Tá? Então, são efeitos diferentes que eu tenho em relação ao coeficiente angular e o coeficiente linear. Vou colocar, por exemplo, agora
o de x igual a 2. Ó, já subiu ainda um pouco mais, tá? Então, em relação à reta f de x igual a menos 4, as retas nas quais eu vou aumentando o valor do coeficiente linear, essa reta ela vai se elevando, certo? E se eu colocasse, por exemplo, vamos colocar aqui a r de x igual a menos 6. Ó, aí ela vai descendo, ok? Então, se você aumenta o coeficiente linear, a reta vai subindo. Se você diminui o coeficiente linear, a reta horizontal vai descendo. Isso para as funções que só têm o coeficiente linear. Por outro lado, se eu trabalho com os coeficientes angulares, se você vai aumentando o coeficiente angular, a sua reta vai inclinando mais, se tornando mais vertical. Se você vai diminuindo, ela vai se tornando mais horizontal. Ah, professor, e se eu colocar um coeficiente angular negativo? Vamos ver como é que fica? Vou tomar como referência aqui a função que é só definida por x, né? Coeficiente angular é igual a 1, e vamos colocar, por exemplo, d de x igual a menos x. Ó, daí ela inclina para a esquerda. E o mesmo efeito vai acontecendo se você for aumentando ou diminuindo o valor desse coeficiente agora negativo. Por exemplo, c de x igual a menos 2x. Menos 2x. Ó, ela vai se tornando mais... Vou colocar aqui. Ela vai se tornando, né, se vai aumentando de forma absoluta, né? O coeficiente é, o coeficiente angular, a reta vai se tornando mais vertical. Tá? Vamos colocar aqui, ó, k de x igual a menos 4x. Se tornou ainda mais vertical. E se eu vou escolhendo valores agora, né, em valores absolutos, tá? Sem considerar o sinal. Vou colocar, por exemplo, L de x igual a menos 2x sobre 2. Daí ela vai se tornando mais horizontal. Então, esse é o efeito que nós temos quando nós trabalhamos com os coeficientes angulares. Nós estamos variando a inclinação da reta. Mais à direita, se você vai aumentando o coeficiente angular positivo, okay? Se você vai aumentando o coeficiente angular positivo, você está com inclinações à direita. Vamos apagar aqui, coeficiente angular positivo. Nós vamos aumentando o coeficiente angular positivo, ó, ela vai estar inclinada à direita, vai se tornando mais vertical. Cadê aqui o x igual a 4? Aqui. Okay? Muito bem. Agora, se eu trabalho com coeficientes angulares positivos entre 1 e 0, ela vai ficando mais horizontal. Então, esse é o efeito que vai ocorrendo. Tá bom? Deixa eu fazer até um experimento legal aqui. Deixa eu selecionar tudo e limpar tudo isso aqui. Selecionar tudo. Opa! Ctrl A e deletar tudo aqui. Certo? Bom, agora nós vamos ver a função na sua forma geral, né? F de x igual a... Vamos colocar a x para ser a nossa referência. E eu vou fazer agora g de x igual a 2x mais 1. Aliás, x mais 1. X mais 1. Ó. Como eu não alterei o coeficiente angular, a inclinação da reta continua a mesma. Eu só estou agora subindo esse valor. Né? Vou colocar h de x igual a x mais 2. Ela vai um pouquinho mais para cima.
Se eu colocar valores negativos para o coeficiente linear, ela vai descendo. Então, ó, j de x igual a x menos 1. Okay? Eu posso dar uma animada nisso aqui, Ctrl A, deletar, e fazer assim, ó. Vamos colocar a igual, aliás, só a, tá? E aí eu vou criar aqui valores que eu posso mudar automaticamente, tá? Para a, e vou fazer também b igual, e aí eu crio também um slider, né? Um controle deslizante, para poder variar automaticamente os meus b's. E vou fazer assim, ó, f de x igual a x mais b. Se eu vario o coeficiente angular, eu estou variando a inclinação. Se eu vario o coeficiente linear, eu estou subindo ou descendo as minhas retas. Se eu combinar os dois, ó, inclinação negativa, aqui virou a inclinação está positiva para a direita, se ficou negativo, inclinação para a esquerda. Okay? E aqui estou subindo e descendo a minha reta. Okay? Então esse é o efeito de você variar os coeficientes angulares e os coeficientes lineares. Bem? Bom, lá no AVA eu deixei um aplicativo já bem no esquema para vocês trabalharem. Tá? Tá aqui em atividade interativa. Então, atividade interativa, modelos lineares. Você vai clicar aqui e você vai para esse applet que eu já deixei preparado, tá? Então você pode ver que eu posso fazer a variação aqui, ó, da minha reta para valores positivos e para valores negativos do coeficiente angular, e também posso fazer a variação do coeficiente linear. Uma coisa importante que eu estou chamando a atenção aqui é que nesse meu aplicativo eu já consigo ver aonde está posicionado o zero da função, conforme eu vou variando o coeficiente angular e o coeficiente linear, e também aonde está a intersecção com o eixo y. Então, se veja, o zero da função é a intersecção da reta com o eixo x, e o coeficiente linear é a intersecção da reta com o eixo y, ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, e eu peço que vocês explorem aí o aplicativo, né? Ó, novos controles, e explore diferentes valores para a e b da função linear f de x igual a x mais b, de modo que vocês possam ter aí uma condição de criar uma intuição acerca do efeito da variação do a e da variação do b. Se eu coloco a igual a zero, ó, a minha reta ela fica horizontal. E se eu faço variar o coeficiente linear, eu consigo subir e descer a minha reta. Ok? Muito bem, pessoal. Então era isso que eu queria passar para vocês. Só aí uma explicação. Peço que vocês explorem bem aí esse aplicativo, tá? Que já está preparado para para vocês poderem estudar os efeitos da variação desses coeficientes angular e do coeficiente linear. Tá bom? É isso. Terça-feira nós conversamos. Um bom final de semana para todos.